Ô Vinícius, Oi. antes da gente iniciar aqui no Inols, eu tenho algumas coisas para falar. A primeira Certo. coisa é que esse software ele vai abrir um leque de opções dentro da tua empresa e dentro assim da tua especialidade, né? Que é essa parte, principalmente você que gosta muito dessa parte de diesel, ele vai te abrir um leque. Sabe quando você pega algo, você amplia, aí você entende algo, você amplia mais, depois você vai ampliando mais, aquilo vai abrindo na sua cabeça e é uma infinidade de recursos e de possibilidades dentro desse software. É uma ferramenta complexa, eu vivo aprendendo nela todos os dias, até porque todas as atualizações que vão saindo nela tem sempre alguma novidade. Apesar que o que você vai mais usar é o que você tem naquele Windows que você consegue em qualquer lugar, aquele Windows que não precisa nem ser o pago, Aham. que é o 2, né, se eu não me engano, esse que dá pra gente atualmente baixar aí na internet, eu não sei se é esse que você tem usado. É isso que eu tenho aqui instalado. Você vai ver aqui nas minhas aulas o Windows 5, que é a última versão, inclusive ela atualizada na última atualização da versão 5. Por quê? Porque amanhã depois, se você tiver alguma outra versão de Windows, ela vai servir para qualquer outra que você estiver utilizando. Mas lembrando que as funções principais e tudo que você vai usar aí no seu dia a dia, o que você já tem aí de recurso no teu Windows, normalmente já é satisfatório. É que eu, como faço um uso avançado da ferramenta, tem algumas coisas que eu preciso do Windows 5. Eu tenho assinatura, inclusive, do Windows 4, tá? Eu tenho ele, inclusive, registrado em 3 equipamentos, que ele é pago por máquina, né? Que você habilita. Não vejo, meus alunos sempre me perguntam, ó, tem necessidade de eu comprar o Windows, a versão original? Eu não vejo nesse momento vantagem para você ter esse Windows na versão 4 ou 5 paga, tá? Aham. Primeiro pelo custo e por ser algo que assim não vai te representar uma diferença na utilização. Você vai trabalhar com ele com poucos recursos a mais que talvez não seja o que você vai no seu dia a dia aí precisar. Nós vamos trabalhar aqui com o 5, tá? O que está aberto aqui na tela aqui é o Windows 5, Uhum. porque algumas funções, alguns recursos ele tem a mais e a videoaula eu acho mais coerente eu fazer na última versão, tá? Beleza. Uma outra coisa importantíssima, tá? Isso é muito importante eu falar porque senão o aluno ele se frustra, ele desiste, ele acaba deixando isso não é para mim, eu vou deixar, eu não quero isso, é muito complexo. Tudo que você vai começar, existe a complexidade, não tem jeito. E essa ferramenta, ela é difícil mesmo de trabalhar. Então, assim, eu costumo falar que não é da noite pro dia que você vai sair fazendo tudo que você quiser na ferramenta. Por quê? Eu já falo isso. Porque amanhã depois, quando você estiver no dia a dia aprendendo e mexendo, e você não conseguir fazer as coisas, é uma coisa completamente normal. Tá? Eu aqui mesmo vivo apanhando dela. Eu falo isso por quê? Porque senão o aluno fala assim, eu não estou conseguindo fazer isso aqui, acho que isso não é para mim. E não é bem assim. É porque ele realmente é complexo. Quando você vai tocar um instrumento novo, quando você vai falar uma nova língua, você demora. Você não é que você faz ali um curso e já sai falando inglês. Existe o dia a dia, existem as conversações básicas. Você vai para o estrangeiro, você vai conversar com o estrangeiro. Aí você vai ter as primeiras conversações, você vai melhorando o vocabulário, vai aprendendo novas palavras. Aí você aprende a escrita. São anos de desenvolvimento para você conseguir ter uma fluência, por exemplo, no inglês, no espanhol ou no italiano e qualquer outra língua que você for aprender. E o Windows é exatamente a mesma coisa. Tá? E eu estou aprendendo, depois de velho, um sonho meu de tocar guitarra. E eu tô, assim, há quase um ano já fazendo as aulas e tentando nas minhas horas vagas, apesar de eu ter bastante pouco tempo. Talvez quando eu era jovem seria mais rápido para eu aprender, né? Porque a gente tem mais tempo e mais vontade. Hoje eu me dedico talvez algumas horas por semana, né, para isso. E é frustrante a gente ver lá a galera no grupo lá que eu tô lá, entrar, tocar e eu pensar, poxa vida, caramba, o cara tá ali tocando solos, solando e tocando várias músicas e eu ali catando milho, sabe, na minha dificuldade ali tentando aprender.
Então o Windows é exatamente a mesma coisa. Não se frustre. Quando você tiver com uma dúvida, você não conseguir executar uma tarefa, você vai trocando ideia, vai conversando comigo, a gente vai tentando desenvolver junto. Não é uma fórmula que eu ensino para uma coisa que é igual para todas, porque cada central, cada tipo de injeção, cada tipo de procedimento que você for fazer no software é totalmente diferente um do outro. Então, se eu te ensinar, por exemplo, aqui mexer numa Maroc, numa EDC 16 CP20, ela vai ser totalmente diferente numa EDC, numa 54, que é da Maroc também. São mapas diferentes, endereços diferentes, locais diferentes, forma de fazer diferente. Então não adianta a gente aprender uma central e falar, pronto, agora eu sei mexer no Windows. Não. Sempre que sai uma versão nova, um software novo, uma coisa nova, a gente tem que buscar informação lá fora, tentar comprar recurso, tentar ir atrás de conhecimento para fazer aquele novo serviço. Então não é uma coisa que aprendeu ali e acabou, fala, por exemplo, não é igual o inglês que você aprendeu a falar aqui na escola, você vai falar o inglês na Alemanha, na Itália, quem souber falar a língua vai conversar com você. No Windows não. Cada central é um procedimento diferente, locais de mapas diferentes, tudo diferente, tá? O que é o mais importante aqui para nossa aula? Você ter o seu desenvolvimento pessoal. Por que eu falo o seu desenvolvimento? Porque quando você tiver com o nível de conhecimento de você já fazer algumas coisas, eu vou entendendo qual é o seu nível de conhecimento, a gente vai sintonizando e equalizando mais ou menos na mesma linha do que você já sabe. Muita coisa que eu falar pode ser que você já saiba, falar, não, isso aqui eu já sei fazer. Ou isso daqui, essa função eu já sei usar. Olha, isso daqui eu não preciso. Mas eu vou passando, até porque para ficar registrado aqui na videoaula e futuramente, quando você tiver alguma dúvida ou quando você ficar um tempo sem trabalhar com a ferramenta, você entrar aqui e você lembrar, tá? Você vai fazendo as perguntas. Se for perguntas que eu achar que é acima do que a gente deve trabalhar agora, eu te falo que lá na frente eu vou te explicar. Isso acontece muito porque às vezes eu estou mostrando algo para o aluno da parte básica, aí ele me faz uma pergunta de uma parte mais avançada, eu falo, olha, isso a gente vai ver ali na frente. Eu não posso, eu tenho que para te ensinar a ler e escrever, eu tenho que te ensinar A, E, I, O, U, as vogais, depois eu tenho que te explicar as consoantes. Não adianta você me perguntar do pretérito perfeito, sabe? Então a gente tem que ir por partes, por etapas, e a gente vai indo, né, de acordo com as camadas de conhecimento dentro da ferramenta. Assim, volto a falar novamente, é uma ferramenta complexa. Então vamos lá, ó. Eu vou primeiro aqui jogar um mapa aqui na tela, para a gente, pelo menos, os botões, né, da ferramenta, a gente entendendo as funções de cada um e mais ou menos a gente pegando um fio da meada. Como você trabalha com a linha pesada, eu vou separar aqui um mapa da linha Scania. Linha pesada, linha truck. Scania. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver um serviço que eu já tenha feito aqui, ó. Aqui eu vou pegar a pasta, aqui ó, alguns scanners que eu já fiz, tá vendo? Beleza. Deixa eu abrir aqui uma 440. Vamos pegar aqui o arquivo original. Vou escrever aqui, ó, leitura cliente. Porque eu tô só abrindo o arquivo, acredito que essa parte você... Bom, vamos voltar para fazer por partes. Tá, só pra te falar aí pra você ter ciência, eu tô conseguindo enxergar muito pouco do que tá escrito aí, tá? Tá, eu vou... Tem uma lupa aqui. Quando for algo que eu precisar te mostrar mais detalhado... Deixa eu ver se eu consigo... Tá. Vê se melhorou pra você aí. Aí melhorou um pouco, aí melhorou bastante aí. Tá? Tem problema eu mexer a tela assim ou vai te atrapalhar? Não, você pode mexer aí. Tá. Se você quiser, você pode voltar. Eu volto aí, depois eu entro de acordo com o que eu for clicando para você enxergar melhor. É porque a resolução do meu monitor aqui é bem alta mesmo. É um monitor muito grande. E são 3 telas, aí eu tenho que selecionar as telas que eu estou trabalhando, que eu estou jogando aqui. Por exemplo, eu estou trabalhando com o mapa aqui numa tela aqui, ó. Aí eu tenho que jogar para que você que está enxergando que é a central. Quando tiver alguma informação, pode ir normal aí. Quando tiver alguma informação muito pequena, eu te aviso para você dar o zoom aí. Aí eu amplio. Tá. Então aqui, basicamente, é aquilo que a gente joga, a gente pega o arquivo, né, empurra ele para dentro da janela do programa. Aqui a gente tem as informações da onde que veio a pasta, né? Depois ele vai perguntar
se é um projeto, né? Por exemplo, se você for um projeto que você já tenha trabalhado, eu não costumo salvar dessa forma. Eu tenho as minhas pastas aqui salva separada dos meus projetos e os mapa pack e tudo. Sempre eu começo do zero. Eu tenho outros técnicos e outros parceiros que trabalham comigo, né, que a gente troca informação e tudo mais. Eu estou nesse ramo desde 2003. Então eu fui pegando cada software, cada programa, cada época a gente usava uma coisa, uma época eu usava Inca, outra época eu usava. E aí quando a gente entrou pro Inols, eu, por conta daquela época, acho que nem tinha muitas redes sociais, era mais fórum. E aí a gente vinha trocando muita informação, então muita coisa que eu te falar, eu não vou ensinar a minha forma de usar o programa. Eu quero ensinar, não existe o certo e o errado, existe o modo pessoal de cada um. Eu vou falar o meu modo de utilizar e aí você pode mudar, fazer diferente, não tem problema nenhum. Eu sempre vou te dar as opções que tem de fazer e você vai escolhendo a que você prefere, a que fica melhor. Por exemplo, projetos. A ferramenta, sempre que você tem um projeto de um veículo, ela salva aquele projeto para você utilizar ele futuramente. Então, quando você cria, por exemplo, algum mapa pack, você monta o seu mapa pack, para você reaproveitar aquilo que você já ficou ali um tempão separando os mapas e tudo mais, ele forma um projeto, quando você joga de novo um arquivo que seja parecido, que ele vê setores do endereço que são parecidos, vários endereços iguais, ele te avisa, olha, esse mapa aqui tem 85, 90, 95% de, compatibilidade. de compatibilidade com o mapa que você tem salvo lá nos seus projetos, né? Ele tem uma pasta aqui, ele tem essa pastinha aqui, depois eu deixo eu acabar aqui, eu vou te mostrar onde fica a pasta com os projetos. Eu costumo dar Ctrl A e deletar, apagar tudo. Eu vou fazendo meu próprio database aqui, de cabeça eu vou fazendo, jogando o meu mapa pack, eu crio o mapa pack, eu salvo numa pasta aqui separada, meus mapa pack, depois eu vou te ensinar a você fazer isso. Então eu não utilizo dessa forma o projeto do próprio Inols. Só que eu percebo que a maioria do pessoal que trabalha com Inols costuma utilizar essa função dessa memória de projetos, tá? Então talvez não seja a forma que você vai trabalhar. Só estou te falando porque às vezes você vai ver aqui que não tem os projetos salvos e eu costumo apagar. Aqui, ó, eu vou ignorar aquilo que eu acabei de te explicar. Ó, eu vou ignorar versões anteriores, né? Tá vendo aqui? Você não sei se vai enxergar. Deixa eu ampliar aqui, ó. Tá vendo que está selecionada a opção ignorar? Sim, sim. Eu já deixei pré-programado lá nas opções, tá? O Inols, ele normalmente ele pergunta, e nessa barra aqui, ó, ele te mostra quais são as versões parecidas, né, com a que você já tenha salvo o projeto. E eu coloquei lá na opção, dentro da ferramenta, tem um lugar lá que você coloca para você ignorar a opção dos projetos e para você continuar. Outro detalhe, nessa etapa a gente também pode ignorar as correções de checksum, porque o Inols, sempre quando você vai salvando algum arquivo, ele pede uma referência de correção de checksum de outro arquivo, ou ele mesmo já faz a correção de acordo com que se ele tem mapa, por exemplo, você não precisa de referência de um arquivo original para corrigir. Ele mesmo corrige sozinho com o próprio arquivo modificado. Essa função ela não está disponível na versão gratuita do Inols, aí, essa que você deve estar trabalhando. E eu também tenho a versão paga e eu não utilizo essa função porque eu tenho outros softwares aqui de correção de checksum que, ao meu ver, é melhor do que do Inols. Tá? Então, por isso que eu coloco lá tanto para ignorar os projetos anteriores, como para ele nem me perguntar, eu seleciono a opção para ele nem me perguntar toda hora a respeito de correção de checksum. Tá? Beleza. Aí aqui é uma janela que, como eu te expliquei, a gente pode salvar o projeto, então ele já, quando você abre algum mapa, algumas informações ele já consegue puxar, né, do software que você está abrindo. Você pode, se você quiser, colocar a placa do veículo, o VIN, você pode colocar algumas informações do veículo, que motor que é, potência, enfim, você pode criar um database dentro do próprio Inols, para quando você for futuramente utilizar esse projeto, você já sabe tudo aquilo que está salvo dentro do projeto que você está criando. Como eu não, volto a falar, não utilizo essa parte do database, eu não vou preencher. O máximo que eu faço, por exemplo, é colocar que é uma leitura do cliente. Por que eu coloco leitura do cliente? Porque às vezes eu uso outros mapas de referência para fazer alguma alteração, alguma coisa. Então eu sempre coloco LC, que seria a leitura do cliente, para eu saber que aquela é a que eu vou utilizar, aquela que eu vou modificar. Eu sempre que a gente vai fazer um projeto num veículo, eu sempre altero o mapa do cliente.
Mesmo que eu tenha um arquivo aqui que seja compatível, muito parecido, eu sempre uso o mapa do cliente. Então eu pego sempre uma referência de alguma outra coisa que eu fiz num outro mapa que ajuda no dia a dia para a gente fazer alguma tarefa, porém eu sempre coloco ela em cima, né? Eu transfiro essas informações para o mapa que eu normalmente deixo na parte de cima, que é o mapa do cliente, a leitura do cliente. Por isso que eu escrevo aqui, ó, LC. Talvez você não esteja enxergando aqui, mas eu escrevo aqui LC, que é leitura cliente, tá? Que aí quando eu apertar aqui, ó, concluir, ele vai aparecer. Já sabe a configuração, né? Ele já vai ficar aqui, ó, LC, e eu já vou saber que essa é a leitura de cliente. Então é essa aqui que quando eu for salvar, eu vou selecionar ela aqui e vou clicar para você salvar, sabendo que é ela. Você clica aqui em cima dela, ó. Peraí que eu ampliei sem querer. Você clica aqui em cima dela, e aí quando você vem aqui em salvar, ó, tá vendo esse botão aqui, ó? Deixa eu ampliar ele para você aqui. Como eu uso 3 telas, eu jogo o mouse para a esquerda, ele vai para outra tela ao invés de empurrar para lá, mas não tem problema, eu faço assim, ó, quer ver? Eu diminuo aqui e ponho aqui no meio, ó. Pronto, aí você vai enxergar. Tá vendo aqui, ó? Essa pastinha aqui seria trazendo um arquivo, né? Clicaria pra gente pegar lá dentro dos projetos, um projeto, uma pasta, tá vendo, ó? E empurrar ele pro software. No caso aqui a gente tá fazendo o contrário, a gente tá mostrando para salvar. Então seria aqui, né? Tem o import e o export. Aqui seria o export, que é exportar e mandar o arquivo. Você seleciona aqui a opção binária ou a opção do tipo de arquivo que você está trabalhando, né? Você vai usar 99% a opção aqui, binary file, e vai clicar em OK, e aí você salva na pasta que você quiser. Lembra que eu falei que ele salva dentro da pasta dos projetos dele mesmo? Sim. Ele fica nessa pasta aqui, ó, todos os projetos. E você pode separar, ó, eu costumo vir aqui e fazer assim, ó, Ctrl A, Delete, eu apago, ó, isso aqui, eu não utilizo isso daqui, ó, apago todos, tá? Isso aqui só me atrapalha, eu não costumo utilizar dessa forma. Esse aqui só ficou o que a gente está mexendo agora. Você pode utilizar essa função, porque eu vejo que tem outros técnicos que utilizam. O pessoal utiliza esses projetos, tá? Eu não sei, eu tenho um pendrive aqui e eu faço backup, eu tenho um programa que eu faço backup automático dele. Ele faz o backup tanto para outro lugar no meu computador, como também para nuvem. Eu assino aquele Google, sabe? O OneDrive. Hoje agora não é mais o OneDrive, agora é Drive, né? Só Drive. Porque bicho trava o computador com uma beleza. Eu acabo utilizando ele porque é uma forma de, se por acaso eu queimar meu HD, queimar meu pendrive, alguma coisa, cair um raio, alguma coisa, eu tenho meu database salvo na nuvem. Porque é um database bem amplo, tem bastante coisa. Eu trabalho no ramo que a gente falei desde 2003. Eu sou da época que a gente dissoldava aquela PSOP, tirava, tinha o gravadorzinho biprog de mesa, que nem a gente atualizava BIOS de placa-mãe de computador, lembra? Então eu cansei de visitar lojas de informática para o pessoal me vender PROM e aqueles apagadores de infravermelho, né, que usava antigamente. As caixinhas, né? Isso, de lâmpada UV. Eu acho que você deve ter pego um pouco essa fase também, porque acho que você trabalha também com reparos e tudo mais, né? Eu trabalho com praticamente muito pouco que utiliza essas memórias agora, né? Tudo mais novo. Hoje é tudo processadores, né? As memórias flash já fica tudo internas nos próprios processadores. Então a gente já não utiliza mais dessa forma que era antigamente. Eu, para te falar a verdade, eu preferia, porque quando a gente tinha problemas, eram problemas mais fáceis de se resolver. Hoje você bloqueia, você trava um processador, você fica ali meio... Eu estou olhando para você aqui, a câmera está aqui, mas eu coloquei você aqui a imagem, então talvez eu não esteja olhando para a câmera. Eu não tô conseguindo te ver, não. Eu tô só... Ah, tá. É que eu tô gravando, talvez depois você vai conseguir ver na gravação. Aí você vai ver a tela. Só aparece a tela, só pra você notar o logozinho do Skype. Tá. Esse normalmente eu usava o menu lá, né? Pra poder fazer o salvar o arquivo, né? Menu, exportar e salvar o arquivo. Eu nunca tentei por esse botão aí, não. Tá. Você vinha aqui por cima. Isso, exportar. É a mesma coisa, aqui é um atalho do botão. Nunca parei pra... Você usava import export aqui. É a mesma coisa, tá? É o mesmo atalho, o mesmo botão. Inclusive, eu vejo muitos amigos que trabalham há muito tempo com Windows,
eles trabalham muito com as teclas de atalho, sabe? Às vezes ali no dia a dia fazendo alguma coisa mais rápida, eu percebo que eles ficam memorizando as teclas de atalho e quando vai fazer alguma coisa eu vejo que eles usam muito teclado. Eu tenho a mania mais de usar os botões, mas para se você tiver mais se sentir mais confortável em utilizar as teclas de atalho, ó, por exemplo, você está vendo aqui no Export e no Import que é Ctrl E, Ctrl I, tá vendo? Eu vejo que a maioria dos técnicos que eu me espelho muito num pessoal que antigamente, daquela época de 2003 que eu tava falando, né? Era meia dúzia, cara, no Brasil, assim, que tava, assim, encabeçando os fóruns e descobrindo coisas novas. Era um pessoal que tinha facilidade no inglês, que nem eu, que a gente buscava informação lá fora. Então, esse pessoal, do comecinho, cara, foi uma meia dúzia aqui no Brasil que pegou esse começo, sabe? O resto veio tudo vendo depois. Não tô falando que essa meia dúzia, incluindo eu, são os melhores, não. Eu acho que pessoas que entraram depois, sei lá, décadas depois, talvez tenha muito mais conhecimento que eu. Não tô falando que... Mas existia na época pouquíssimos no Brasil que mexia no Windows e que começou, quando saiu essa ferramenta, a gente descobriu essa ferramenta, a gente começou a trabalhar. E eu tenho amizade com esses todos, porque na época a gente trocava muita informação, né? Troca até hoje. Mas antigamente a gente falava muito naqueles fóruns, mandava os prints e os mapas, e tô conseguindo fazer isso, essa central aqui eu já tô conseguindo fazer isso. E a gente trocava informação, porque um conseguia uma coisa, o outro conseguia outra, e aí a gente, com mais cabeças pensando mais do que uma, a gente ia conseguindo cada vez fazendo mais serviço. Sabe aquilo quando, tipo, sai um videogame novo, aí tem um fórum, o cara fala, eu consegui desbloquear o videogame, aí vai passando pros outros, é mais ou menos, a gente tinha a nossa panelinha ali, e ali dentro da nossa panela que a gente ia distribuindo essas informações. Subir um boot novo, um negócio, joga lá. Isso, exatamente. E o que é o problema, cara? O brasileiro, você vai perceber muito isso. Talvez se você buscar alguma informação lá fora, e eu sofri muito isso no passado. Então, tudo isso que eu vou conversar, que eu vou te passar, essa transferência de know-how que eu vou tentar passar nessas videoaulas, é importante, é bacana você ter até esse material salvo e você ter essa facilidade de absorver esse conhecimento, essas informações, porque quando a gente foi nessa época buscar, isso eu estou falando desde a primeira versão do Windows, que a gente foi buscar essas informações lá fora, a gente sofreu muito preconceito por ser brasileiro. Eu não sei te explicar o porquê, mas eles odeiam. Os russos trabalham muito bem no Windows, os alemães trabalham muito bem no Windows, os italianos trabalham muito bem no Windows. Mas, cara, eu não sei o que acontece, que eles têm, assim, uma aversão a brasileiro. Latino, acho que de modo geral, sabe? Eu acho que eles não gostam muito dos latinos. Não, eu não sei explicar o motivo, não sei porquê. Eles não gostam de trocar informação com o latino, tá? Eles não gostam. Tanto é que eu procurava sempre com o meu inglês, a gente quando entrava em alguma... Na época a gente utilizava um softwarezinho de áudio chamava Pautal, que depois foi para aquele tal de... usei uma meia dúzia de tipos de plataforma de comunicação, porque aí não existia rede social, não existia nada, né, naquela época. E os gringos nunca utilizou o WhatsApp, hoje utiliza, mas na época muito pouco, tá? Usava um pouco de Skype, né? Muito Skype durante muito tempo. Por isso que eu estou até com essa ligação com você agora, porque já veio dessa época que eu utilizava o Skype para compartilhar a tela, mostrar as coisas e tudo mais. E eu não falava, cara, que era brasileiro. Eu não sei o porquê, mas eles não... Eu normalmente falava que era do Canadá, sabe? Pra disfarçar o sotaque. E falava que eu era nascido, sabe? Reino Unido. Eu nunca falava que era brasileiro, porque existe um preconceito, não entendo por que existe um preconceito com os latinos, com esse compartilhamento de informação. E era uma coisa meio assim, ó, pra você entender como que funcionava esse preconceito. Você tinha uma dúvida, o cara sabia exatamente, com uma frase, esclarecer aquela dúvida com você. Às vezes ele queria cobrar para entrar para te mostrar alguma coisa, parece que com raiva, sabe? E aí quando você pagava, ainda assim existia uma dificuldade, porque se cortasse o áudio, você não escutasse o que ele tivesse que falar, parece que ele existia sabe, ele não queria nem repetir aquilo que ele já tinha falado. Ele, já entra aí, já quero te mostrar logo, já tô saindo, eles não tinham parecia que nosso dinheiro vale menos, sabe, assim? É uma coisa muito esquisita. E isso existe hoje ainda, tá? Existe hoje ainda. Eu tenho, por exemplo, todos os meus equipamentos aqui da Jean Sport,
E todas as vezes que eu preciso de algo lá na Itália, que o pessoal usa muito o equipamento da Ginsport, né, o New Genesis, o New Transdata, eu vou mostrar alguma coisa, eu vou precisar de uma informação, alguma coisa, eu não posso falar que eu sou brasileiro. Falou que sou brasileiro, os caras te tratam mal, cara. É uma coisa impressionante. Então, tudo que eu vou te passando aqui, muita coisa, além desses 6 que a gente na época pegou para destrinchar juntos, né, o Inós, e cada um foi descobrindo uma função e foi passando para o outro, veio muito dos gringos, tá? Veio muito de russo, veio muito do pessoal lá de fora. E muita informação foi comprada e passada com muita má vontade. Mas assim, muita má vontade, sabe? Você fala assim, olha, eu sou canadense, meus pais, meu sotaque, porque meus pais nasceram no Brasil e tal. Cara, eles já começam a te tratar mal, é uma coisa impressionante. Então essas informações que eu vim reunindo e a gente vai falar aqui nesse curso são um mesclado de poucas informações de utilização do dia a dia, um pouco dessa meia dúzia que são gênios, cara. São caras que eu trabalho há muito tempo e trabalham muito bem no Inols. Os caras chegam a ser, assim, excêntricos, sabe? Os caras, eles não têm uma vida normal, assim. Eles meio que vivem na função de desenvolvimento disso aqui, vende esse desenvolvimento para muita gente no Brasil. Eu troco informação com eles e a gente representa empresas que tem grife, esses nomes que você vê por aí em rede social, que eles falam que desenvolve mapa, que eles dão curso, que eles fazem isso, que eles fazem chover. Cara, 90% vem dessa meia dúzia que é o que eu conheço desde lá de trás, sabe? Desde lá de trás do Inols. Do meados de 2008, 2010, sabe? E vem desse pessoal. E esses caras que quando eu tenho alguma dúvida, eu jogo ainda ali, a gente vai destrinchando, vai perguntando, vai descobrindo e vai aprendendo, principalmente quando sai centrais nova ou quando sai atualização grande do Inols. Eu vou passar rápido aqui por alguns botões principais. Alguns botões a gente vai vendo mais para frente, que são funções mais avançadas, então a gente vai vendo depois mais para frente. Vamos primeiro dentro do mapa aqui. Você já aprendeu a visualizar os textos e a parte, por exemplo, de você procurar identificação de centrais, você procurar informações de forma... Porque aqui a gente está enxergando de forma hexadecimal, binária. O mapa, quando a gente lê de uma central, nada mais é do que um conjunto de um monte de informação binária que, na verdade, o software lá da montadora não é igual aqui o Inols que a gente trabalha. Ele pega essas informações em binário, ele transforma em botões em forma de visualização que os técnicos eles conseguem alterar essas informações de forma muito mais simples e muito mais fácil. O Inols, vou usar uma palavra feia aqui, mas basicamente a gente abre aquele conglomerado de informação binária e a gente meio que entra dentro dos mapas tentando entender se está em 16 bits, se está em 8 bits, se está em 32. Eu não sei se você já trabalhou aqui mais e menos, high, low, mais e menos. A gente vai tentando adequar e entender qual é a linguagem que está ali dentro do mapa para a gente pegar o mapa, entre aspas, meio que hackeando, desculpa usar uma palavra feia, o sistema da montadora. A montadora tem o software próprio da Bosch, da Motorola, da Siemens, da Magneti Marelli. Então, quando sai um novo propulsor que eles vão desenvolver um mapa para que ele modificar o mapa, troca um sensor, ele vai ali dentro do próprio software da Bosch, ele fala, ó, na linha de produção tá faltando aqui, isso aconteceu muito na pandemia, tá faltando esse sensor aqui, eu vou selecionar aqui, ele coloca o código do sensor dentro ali do software e dá Enter, o próprio mapa já dá toda a alteração de dados referente para trabalhar dentro dos parâmetros daquele sensor. Você entendeu? Então a gente aqui, a gente faz toda uma alteração, eu falo algumas palavras mais chulas, né? Você vai ver que eu uso bastante palavra gíria. A gente fala na unha, a gente casta ali na unha mesmo e descobre onde que está aquela informação e aonde que a gente tem que alterar para fazer aquilo que a gente quer. Você entendeu? Porque lá para eles têm recursos e formas de modificar o arquivo de um botão. Ele modifica ali um sensor, ele põe, digita o código ali da peça e o mapa, o próprio software da Bosch já faz toda a alteração no mapa e ele já grava lá naquela central que vai ser para a linha de produção de vários veículos, né? Uma coisa importante de eu falar.
Às vezes você pega vários veículos que é da mesma linha de produção, você pega um carro que é o mesmo motor, mesma potência, mesmo conjunto de injeção, mesma versão do módulo, mesma versão do arquivo, você pega a identificação ali da central, a identificação igual, e você vai ver que você joga no Inols e eles são diferentes, tá? Eles são diferentes. Por que que são diferentes? Porque às vezes, eu acabei de falar, né, que eu usei de exemplo agora a pandemia, lá atrás de 2020. Faltava algo ali na produção, que faltou muito componente na produção, eles mudavam o injetor, eles iam lá, colocavam o código novo lá da Bosch, da Siemens, da Magnete Marelli, ou seja o que for, e eles colocavam lá o código e o software alterava e eles continuavam produzindo o carro, independente de ter a falta do componente. Então o que acaba acontecendo? Cara, você pega a Volkswagen, às vezes você pega um veículo que tem uma Amarok, ou vamos falar um outro carro, a Amarok não é nem tanto. Bom, mas enfim, às vezes você pega um carro que é da mesma linha de produção, mesmo ano, mesmo motor, mesmo modelo, você abre 3 carros que tem 3 softwares diferentes. Tá? É lógico que às vezes é porque foi já alterado mesmo, né? Já existiu alteração no mapa daquele carro. É mais original. Não é mais original. Mas muitas vezes você vê que o mapa é original, mas ele tem coisas diferentes. Quando você entra para ver os mapas, os locais dos mapas, você observa que só alguns pequenos endereços que são diferentes. Então, muito cuidado, volto a falar daquilo que você pega, às vezes abre, não, olha aqui, é tudo igualzinho. Eu vou pegar esse daqui que já está pronto e já mando para o cliente. Por isso que eu falo, fez o arquivo, joga esses incrementos, pega aquelas modificações que você fez e joga para cima do mapa original do cliente. Porque aí, cara, não tem erro. Você está gravando o arquivo que é ali o DNA do veículo do cliente, entendeu? Uhum. Essa parte aqui que eu te expliquei é para a gente ver justamente essas informações de montadora. Quando a gente entra para pegar aqui na unha essas informações, lá no software da montadora, eles vê versão, software, tudo bonitinho, discriminado lá certinho na tela. Para a gente vai aqui em texto e a gente vai localizar esses códigos e vai localizar a identificação da central e essas informações correndo aqui dentro das informações aqui, tá vendo? Ó? Aqui, ó, ele tá aqui mostrando aqui, ó, IMS, DC, tá vendo? Ó, deixa eu ampliar aqui para você ver melhor. Olha como é que a gente vai achando as informações aqui dentro, ó. Tá vendo? Isso aqui aparece para eles lá tudo separadinho, não tem que caçar no meio disso aqui tudo, entendeu? Então, por exemplo, de repente você está procurando uma identificação de uma central, algo que você já tem no projeto teu. Você pode vir aqui, ó, no search, tá vendo aqui na busca, ó, digitar aqui o que você precisa, o que é igual de outro software, e é aqui ele vai encontrar se a identificação do software dessa central é igual do que você está procurando, ó. Tá vendo aqui no search? Uhum. Inclusive você pode caçar já direto o endereço de onde está essa informação, caso você tenha salvo. Isso você pode deixar aqui, ó. Tem uma forma que você já deixa essas informações no próprio mapa, caso você esteja com a visualização aqui em texto. Você pode deixar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Bolt. Porque aí dentro do próprio mapa você pode correr essas informações. Ó, vou selecionar aqui, ó, Bolt, ambos. Né? Você pode ter ali separado ou ambos, ó. Coloquei aqui ambos. Deixa eu ampliar um pouco para lá aqui para você enxergar melhor. Tá vendo aqui que eu estou conseguindo ver essas informações dentro do próprio mapa, ó? Ele já entrega tudo. Entrega tudo. Sai aqui, tá vendo, ó? Vamos correr o mapa aqui para você. Tá vendo que essas informações elas ficam perdidas aqui, ó? Uhum. Lá no search a gente consegue localizar até por endereço, se quiser. Ou jogar no search e procurar qual é a informação. Você tem uma identificação da central, você escreve ali, ela vai procurar se essa é a mesma. Eu sempre gosto de fazer isso. Ou eu já pego um trecho do mapa, ou eu pego um trecho do mapa aqui, por exemplo, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu pego um trecho do mapa aqui, por exemplo, ó, quer ver? Eu vou abrir o mapa que eu estava na tela aqui, um igual. E já para começar a trabalhar, eu comparo esses mapas. Como que a gente vai comparar esses mapas? Ó? Linha pesada. Linha truck. Eu tava num... Acho que era um Scania, né?
480 aqui. Vamos lá. Arrastei o mapa aqui, vou dar finalizar. Deixa eu só colocar aqui a leitura do cliente. LC. Ó, eu vou abrir agora o mapa modificado. Você tá vendo? Deixa eu colocar aqui, ó, este botão aqui. Você tá vendo esse botão aqui, ó? Sim. Nós vamos conectar as janelas. Então a gente vai pegar os dois mapas que estão aqui e nós vamos conectar eles. Vou tirar da ampliação porque ele não tá aqui, ó. Ok. Então ele já comparou, ele já jogou os dois mapas. Vamos colocar aqui, tá vendo aqui embaixo na visualização 2D? Deixa eu ampliar novamente, tá vendo? Visualização 2D. Sim. Se eu fizer isso daqui, ó, ele vai estar aberto os dois mapas aqui na tela. Se fosse um mapa que tivesse desconectado ou um mapa diferente, tá vendo que eu desconectei os mapas, né? Ó, no botão Connect aqui, ó, você desconecta os mapas, porque senão quando você correr na barra, ele corre os dois juntos, né? Uhum. E aí quando você desconecta, você corre com eles separados. A comparação fica separada. Aonde está verde é onde é igual, onde está vermelho é com o mapa de referência é acima, e onde está azul, o mapa de referência é abaixo. O contrário, perdão. Azul acima, vermelho abaixo. Tá? Então o que a gente faz? Que eu te falei lá, eu entro para procurar um ID, vejo se tem compatibilidade dos mapas, vejo se é igual para usar alguma coisa de um projeto que eu já tenho. Você não precisa fazer isso se você não quiser. Se você quiser fazer uma comparação rápida, pelo menos para saber se os softwares são parecidos, você seleciona uma parte do software e vem na busca aqui, onde ele localizou o endereço, os mapas iguais, tá vendo? Aí você conecta, aqui no botão Connect você conecta e você já fica com os mapas iguais, se caso sejam mapas de veículos diferentes. Aqui eu comparei aqui dois mapas do mesmo veículo. Esse botão que você apertou aí foi esse da setinha, não foi? Que tem Você tá vendo, vendo aí. o formato dele aqui azul? Deixa eu ver o nome desse botão que eu não me lembro. Ó. Aqui ele não vai dar o nome do botão. Deixa eu ver se ele tem algum... Você pode usar ele... Deixa eu ver se ele tem algum outro atalho. Não, eu acho que ele não tem atalho, eu acho que é aqui mesmo. Ó. Aqui ele fica no meio, essa barra ela fica deitada aqui no meio com os botões resumidos, os principais botões resumidos que a gente vai utilizar. Quando você põe em texto ele fica em pé e quando você põe deitado a comparação fica deitada, tá vendo? Uhum. Inclusive, se eu tô acostumado a trabalhar com o mapa, a leitura do cliente em cima, você pode pegar e inverter, você pode clicar aqui, ó, arrastar para baixo e aí você inverte, ó, quer ver, ó? Pra já saber qual que tá mexendo. Tá vendo que ele veio aqui para baixo, a leitura do cliente? Ele inverte. Você pode arrastar para cima e para baixo que ele inverte. Para você, eu gosto de deixar sempre o que eu estou alterando em cima. Isso é uma preferência minha. Quando você vai selecionar algo que você quer passar de um mapa para o outro, algum incremento ou algum mapa do outro, você seleciona aqui, ó. Você seleciona para onde que você quer jogar aquilo que você selecionou, tá vendo? Ó, nesse botão. Se ele tiver em cima, você quer jogar para baixo. Você aperta para baixo, se for a informação que você quiser jogar desse mapa para esse, aí você aperta para cima. Por exemplo, ó, eu vou aqui clicar aqui na seta, tá vendo essa seta aqui? A gente vai localizar aonde que dessa comparação que a gente está fazendo, aonde que os mapas são diferentes. Como nós estamos no mapa, como a gente está no mapa de potência, e é um mapa que foi feito potência, em cima um mapa original e esse aqui um stage 1 de potência. Então ele correu para onde estava a alteração, a diferença dos dois mapas, que é onde está feita a potência. Você está vendo que ficou um mapa aqui confuso? Nós estamos trabalhando aqui em 8 bits, eu vou selecionar a opção 16 bits. Tá vendo aqui tem a opção High-Low? Ó? Sim. Você consegue perceber que dessa forma aqui é um mapa que ele não é muito coerente? Ele fica um mapa bagunçado, meio, né, todo desalocado, todo, né? Pra gente, sempre que vai entender aquele mapa, a gente tem que trabalhar em cima dos botões de configuração e compatibilidade. Então a gente vem aqui, por exemplo, no High, ó, eu vi que esse mapa aqui não está em Low High, ele está em High Low. Então olha como é que agora o mapa ele ficou certinho aqui, ó. Você vai ver que se eu jogar aqui o mapa pack, deixa eu pôr um mapa pack em cima desse arquivo.
Ah, deixa eu aproveitar e já te mostrar uma outra coisa. Eu vou pegar aqui um mapa pack, por exemplo, Scania, que eu já tenho bastante mapa pack aqui salvo. Tá vendo aqui a identificação dessa central? Vou ampliar aqui para você ver. Observa essa identificação dessa central. Ó. Sim, sim. O que eu vou fazer aqui para abrir o mapa pack em cima do projeto? Lembra que eu te falei isso aqui? Tudo eu poderia estar fazendo dentro do projeto do próprio Inols. Mas como eu gosto de trabalhar, eu estou pegando aqui a identificação. Essa identificação eu poderia estar pegando lá dentro daquele texto que eu te mostrei lá dentro do software, sabe? Viu que eu já comparei aqui os dois, eu já sei que são softwares iguais. Mas vamos lá, eu vou separar o mapa pack, ó. Eu vou vir aqui para o mapa pack, para a pasta. Ó. Dentro de todos os scanners eu organizo, ó, os mapa packs que eu já tenho criado. Você bota mapa pack por cada modelo, não é isso? Por cada modelo de software. E software e hardware, no caso, que muda também, né? Tem caso que a gente vai ver por upgrade, tem caso que é por hardware, tem caso que é por software, tem caso que mesmo pelo software igual, o mapa pack muda, alguns endereços ficam diferentes, aí a gente tem que fazer na unha, abre o mapa pack, vários mapas a gente consegue alterar, e alguns trechos é diferente, às vezes você fala assim, poxa, mas bem o endereço que eu quero mexer ali, é bem um que é diferente do meu mapa pack, mesmo sendo software igual, aquilo que eu te falei. Lembra que lá na montadora os caras mudam de acordo com alguma alteração, alguma modificação, às vezes um recal, às vezes, isso aqui não está funcionando legal desse jeito, modifica o software assim. E aí quando você vai abrir, você vai ver que é diferente os dois. E aí, às vezes, justamente onde você quer alterar, é um local que o teu mapa pack, ele não é compatível com aquele software. Então a gente vai aprender também como que utiliza esse mapa pack, faz na unha, pegando direto no endereço da onde você quer alterar. Então tá vendo a identificação aqui, ó? Que eu tô aberto na tela aqui, ó, vou ampliar para você ver melhor. Então só para você entender, aqui é a pasta que eu tô do próprio Windows, aqui é a pasta de todos os mapa packs que eu tenho referente desses Scania, e aqui é a identificação da central dessa Scania que eu estou alterando na tela ali. Então nós vamos pegar aqui, ó, entendi. Você tá vendo que no caso aqui a gente está procurando por hardware, né? Não é nem software, nem upgrade, nada, é por hardware. Sim. Cada uma tem um hardware aqui diferente, ó. Então vamos procurar se a gente tem um mapa pack igual ou parecido a esse hardware aqui, ó. Ó, você tá vendo que eu não tenho nenhum idêntico? Eu não tenho nenhum idêntico, né? Ou não tô enxergando direito. Ó, 19, 17, 800. Tá vendo que o que eu tenho aqui mais parecido seria, por exemplo, esse? Eu vou tentar abrir ele, ó. Vou arrastar lá para cima do mapa. Onde que ele pega que as diferenças do mapa pack. Ó, tá vendo que eu te falei onde que é a barra que ele mostra as diferenças, ó? Vou clicar em OK. Deixa eu pegar esse endereço aqui, ó. Quando a gente seleciona assim o mapa, às vezes ele tenta automaticamente localizar de que forma que está aberto esse mapa. Então ele faz essa alteração na tela. Isso não tem problema, tá? Ele fica com essa visualização aqui ruim, mas isso aqui é só visual. O mapa em si ele fica normal, tá? É só a parte selecionada, no caso. Eu faz muitos anos que eu mando e-mail, como eu tenho o software original, faz muitos anos que eu comento isso, que quando a gente vai selecionar algum mapa, ele dá esse bug às vezes de alterar isso. Dá para desativar essa função também, tá? Eu já acostumei com ela, então para mim não me incomoda mais. Mas no começo me incomodava, então eu deixava desabilitado. Ó, observa uma coisa. Você tá vendo que eu tô pegando alguns mapas aqui e o mapa pack, ele tá pegando locais errados, ó. Tá vendo que aqui ele tá ficando errado, ó? Ele não enquadrou o mapa corretamente, ó. Percebe ou não? Para mim não fazer isso na unha agora, que a gente vai enrolar essa aula e não é isso que a gente tá vendo agora, eu vou abrir um outro mapa pack que eu já tenha um outro arquivo que eu já tenho um mapa pack salvo. Pra ficar mais fácil de te mostrar o que eu queria mostrar, quer ver? Pegar aqui, pegar uma outra Scania.
Vamos lá, vou abrir um novo mapa aqui. Linha pesada, truck. Scania. Vou pegar uma 440 aqui. Ó, vou fechar esses mapas. Tá vendo quando eu vou fechar o projeto? Ele quer salvar o projeto? Vou aproveitar para te mostrar isso aqui, ó. Como eu não salvo, eu só fechei o X ali para fechar o projeto. Como eu não salvo, eu clico sempre aqui, ó, deletar e deletar o projeto, ó, fechar e deletar o projeto, tá vendo? Ó, close mais delete project file. Eu clico aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Vou clicar e deletar o projeto, porque meus projetos aqui, ó, fica zerado sem nada, ó, tá vendo? Fica vazio. Quando sem querer eu salvo alguma coisa, eu vou apagando. Eu não utilizo essa função. Vou pegar esse 440 aqui. Eu vou ver se eu tenho um mapa pack dela. Quando não tem um mapa pack, eu tenho que buscar ele, né, ou comprar, ou baseado nas informações de outros mapa packs que eu já sei os locais mais ou menos dos endereços, eu vou criando o mapa pack. Nós vamos ter uma videoaula só para aprender a criar mapa pack. Eu tenho isso até salvo depois, eu vou te mandar com calma para você assistir devagar e entendendo como é que a gente consegue alterar e utilizar o mesmo mapa pack para outros tipos de veículo, mesmo que seja diferente. Você viu que eu abri um agora aqui que ele era diferente? Dá pra gente alterar aquele mapa pack e criar um novo mapa pack da unha, do zero, digamos assim. Porque a gente já sabe os formatos dos mapas, a gente já tem outros projetos parecidos, então, referente a esses projetos que a gente utiliza. Eu faço até uma coisa aqui no meu caso aqui, como eu tenho 3 telas, eu abro o Windows 4 e eu pego aqui outro comparação de outros arquivos de Scania, e aí no Windows 5 eu vou olhando aqui no 4 e eu vou passando essas informações para o 5, sabe? Eu acho mais fácil. Esses mapa pack do 5 pro 2, eles não são compatíveis não, né? São, eles são. O que às vezes não dá para você fazer é pegar alguma coisa, por exemplo, do 5 e jogar no 4. Mas o contrário você consegue. Você consegue pegar, por exemplo, algo lá do 4 e empurrar para o 5, você usa normal, não tem problema nenhum. Por da exemplo, inferior para superior pode, do superior para inferior não. Exato. É porque como tem o superior, ele tem funções a mais, não dá compatibilidade você jogar lá pro Windows 2 ou 3, ou o que você faz no 4 ou no 5, entendeu? Sim. Deixa eu ver. Olha aqui, ó, deixa eu ampliar. Tá vendo esse que eu peguei na tela aqui, esse 440, ó? 19, 140, 34. Tô pegando pelo software aqui, ó. Aquela hora eu tinha visto pelo hardware, eu acho que era até pelo software. Deixa eu voltar a tela aqui, peraí, que eu acho que eu vou ser a ampliação. Eu ia até voltar agora, pegar de novo aquele software lá para comparar se eu tinha olhado certo. Mas não tem problema, a gente já está com ele aberto na tela aqui, ó. Observa aqui, ó. 19.14.034. Tá vendo? Olha ele aqui, ó. Você viu ele ali, os dois iguais? Vou puxar o mapa pack dele para poder... Eu vou primeiro abrir o arquivo dele. Vou jogar ele aqui, original. Vou escrever leitura cliente, que é o arquivo original lido da central do cliente. Vou puxar aqui o arquivo modificado. O de baixo aqui é com a correção de checksum salva, que é aquilo que eu te falei, que eu uso um outro programa. E aqui eu não preciso da correção, né? não vou gravar. Vou pegar ele normal. Tá? Vou colocar como... Escrever aqui, ó, Stage 1. Vou clicar novamente no botão de comparação, naquelas duas janelinhas.
Já abre a comparação dos mapas. Como é um mapa que é 2 mapas do mesmo veículo, eles já abrem enquadrados. Não vamos precisar enquadrar os mapas. E aí eu vou arrastar agora o mapa pack. Espera aí que eu arrastei um arquivo. Ponto KP. Agora sim. Aí vamos localizar agora uma alteração que tenha sido feita no mapa. Ó. É no mesmo lugar. Você viu que a gente mexeu na potência? No mesmo lugar no Scania? Aí vamos lá. Ó. 16 bits. Vamos colocar aqui no high-low. Ó o mapa aqui. Ó. Tá vendo? Aquele mesmo que a gente estava vendo lá. Ó. Tá vendo? Vamos ver os próximos endereços de alteração. Ó. Ó, tá vendo aqui? Aqui, isso aqui, tudo que está de cores diferentes é onde tem os mapas alterados, ó, tá vendo? Esse endereço aqui, deixa eu ver uma coisa. Ó, esse mapa pack aqui, ó, ele tem alguma incompatibilidade com esses arquivos aqui, ó. Observa uma coisa, ó. Você lembra que eu te falei que às vezes, mesmo sendo o mesmo software, às vezes o mapa, o arquivo, ele pode ser diferente? Olha como que ele está fora de sincronismo com o mapa. Tá vendo que ele está dando as informações bagunçadas? Tá vendo? Maiores do que o padrão. E você viu que ele era exatamente o mesmo software? A mesma identificação? Então a gente vai ter que localizar esses mapas manualmente para entender, para criar um novo mapa pack. Então volto a falar, não vou poder usar isso aqui porque eu quero mostrar isso agora. O que eu quero mostrar agora não é... Nós vamos aprender, pegar isso daqui e enquadrar esses mapas. Mapa por mapa a gente vai aprender a enquadrar nesse mapa pack e depois salvar esse mapa pack para quando você precisar fazer uma alteração no mapa igual esse daqui, você já tenha também esse mapa pack versão 2, 3, 4 do mesmo software salvo. Entendeu? Eu vou salvando como versão 1, versão 2, versão 3. A gente não tem como saber quantas tem daquele mesmo identificação. Então eu vou salvando e vou guardando de acordo com o que eu for pegando de serviço, sabe? No caso aqui, como tem uma leitura do próprio arquivo do caminhão que foi feito o mapa pack, eu vou pegar ele, ó. Ó, viu que eu apertei OK sem querer? Ó, agora ele ficou salvo aqui, ó, tá vendo? Ó? Vou até dar um Ctrl A, deletar, ó. Yes. Ó, peguei o arquivo do próprio mapa pack que tá aqui, ó, pra gente agilizar. Leitura cliente. Agora vamos fazer uma coisa mais interessante ainda. Vamos jogar o mapa pack. Ó que interessante. Agora nós vamos pegar... Viu que os arquivos eram diferentes? Vamos pegar aquele mapa daquele caminhão que eu tava aqui que não bateu. Vamos comparar com esse daqui, ó. Aqui tá tudo certo, ó. Tá vendo que tá certinho o mapa pack, ó? Ó como é que agora ficou enquadradinho, ó. Lembra que eu abria, tava todo doido o mapa? Todo bugado. Todo bugado. Todos certinho, ó. Todos os mapas agora certinho, porque é o mapa pack dele, que foi feito em cima dele mesmo. Você consegue entender porque aquilo que eu te falo, que às vezes no dia a dia, no serviço, você aprende aqui de uma forma, a hora que você pega lá no Se Vira nos 30, a coisa é um pouco diferente? Porque na tua cabeça você pensa assim, eu sei trabalhar nesse módulo do Scania, eu sei trabalhar com esse software do Scania, eu conheço os endereços, eu conheço o formato dos mapas, eu já tenho até uma certa intimidade com o formato dos mapas desse módulo. Imagina isso. E agora eu vou lá, pego o mapa pack, jogo para trabalhar, e a hora que eu vou pôr para andar o serviço, a hora que eu vou pôr no Se Vira dos 30 ali para soltar o serviço, poxa vida, o mapa pack é diferente daquele que eu tô trabalhando. Você viu que eu abri os mapas, estava tudo desenquadrado? Aí você já fala, poxa vida, não dá, eu não consigo fazer. Aí é onde que vai ter que ir com calma. Isso às vezes no dia a dia, na correria, é difícil, mas às vezes com calma. Não, pera aí, o mapa pack é diferente. Vamos tentar enquadrar? Vamos pegar na unha esses mapas e tentar colocar eles iguais? Aí a gente vai fazendo isso. Eu vou te mandar hoje um vídeo explicando como que eu reutilizo o mapa pack num outro arquivo, de um outro
de um outro serviço. Vamos fazer como eu te falei, ó. Vamos pegar agora o arquivo do caminhão, que a gente estava tentando comparar aqui. E vamos comparar com esse daqui para ver o que exatamente é diferente. Você viu que era o mesmo software, né? Vou escrever aqui só 2. Vamos comparar os dois. Não vai adiantar nada eu jogar aqui aquele ponto KP, né, aquele mapa pack no outro mapa, porque a gente sabe que ele está diferente. Então não adianta. Eu poderia vir aqui, ó, e arrastar o mapa pack para lá, tá vendo? Ó, pegar aqui e jogar aqui. Só que a gente sabe que ele está diferente. Não vai adiantar a gente fazer isso. Então o que nós vamos fazer, ó? 2D. Vamos localizar aonde os mapas são diferentes. Você tá vendo que isso aqui é diferente? Eu já tenho conhecimento desse mapa. Eu sei que isso daqui é informação, cara. Lembra aquilo que a gente vê aqui, ó? A da lateral aí, né? Uhum. Informações do fabricante, você já vê que são diferentes do mapa para o outro. Se eu colocar aqui em Bolt, olha como é que é a informação que é diferente. Olha os números aqui como é que é diferente, ó. Então você vê que é você já ser familiarizado com o mapa, ó. Eu bati o olho nisso aqui, eu já sabia que isso aqui era informação. Tá vendo aqui, ó? Como se fosse aquelas parametrização do Mercedes, né? Você quer dentro do modo, exato, é só informação. Exato. De ativação, por exemplo, de um freio motor, aí ele já muda aí. Isso, exatamente. Exatamente. Então olha aqui, ó. A gente vai aqui depois aqui no texto, põe ali em Bolt, a gente vê, ó, exatamente onde que eles são diferentes. Deixa eu tirar a ampliação aqui. Vou enquadrar aqui no outro mapa, só para ele não ficar ampliado desse jeito. Isso aqui, mesma coisa, ó. Tá vendo isso aqui? Quer ver uma coisa? Olha como que isso aqui é informação também, ó. Quer ver, ó? Olha lá, ó. Vou pegar mais trechos aqui. Pera aí. 2D. Vamos procurar uma outra diferença aqui mais fácil de achar. Tudo que eu estou passando aqui, ó, são coisas que de um mapa para o outro é diferente. Agora, olha que loucura. Olha o tanto de coisa que é diferente, sendo que é uma identificação igual. Você observou? A referência do software é igual, ela passa tudo igual. Exatamente. Vamos nos mapas lá. Você está vendo que na visualização aqui embaixo, a gente tem algumas cores? Sim, sim. Essas cores, elas mostram os locais de mapas principais do módulo. Aonde ele localiza mapas mais bem visualizados, porque assim, o Windows, ele tem algumas funções de enxergar, de melhorar a visualização em algumas coisas, mas ele não sabe, ele está só pegando um texto lá em binário, um monte de número, e está tentando colocar em uma visualização 2D para você enxergar. Então ele vai te falando, é quase que uma inteligência artificial, se não for, ele vai te falando onde que é esses principais mapas dessa visualização que ele pegou e falou, olha, eu não sei o que é isso daqui, mas provavelmente os mapas que os principais mapas, eles estão nesses locais aqui, ó. Então você corre sempre nessas cores, onde está os mapas é normalmente onde está essas cores, tá vendo? Ó? Olha lá, ó. Que é isso aqui que a gente busca quando a gente vai fazer a alteração. Você não vai achar nada aqui no meio, isso aqui, ó. O que é essa informação aqui, ó? Não vai achar nada aqui. Então você vai para aqui, que normalmente é onde estão as informações, tá vendo? Isso eu acho que você já deve ter percebido, né? É uma coisa que... Ó, vamos lá, deixa eu pegar um trecho aqui igual. Ó, aquele pedacinho lá que tá também. Ó, as cores que você tá vendo aqui, que elas estão em azul, você tá vendo? É locais que tá salvo ali no mapa pack. Ó, vou selecionar aqui o mapa de cima. Ó, você pode selecionar o de baixo, você pode selecionar de cima. Percebe que quando eu seleciono de cima, aqui fica aparecendo, né? Ele fica mais forte. E quando eu seleciono de baixo, aí o de baixo é quem fica mais forte, tá vendo?
Vamos selecionar o de cima, ó. Selecionei o de cima. Você tá vendo essas cores azul aqui? É onde que no meu mapa pack tá salvo os mapas dessa central aqui. Então, aonde você vê esses mapas azul, você clica nele aqui, ó, ele fica em vermelho, ó, você tá vendo? Olha como é que na minha tela do lado esquerdo aqui, ó, ele já mostra os locais do mapa pack, ó, tá vendo? Ó, vou selecionar esse aqui, ele seleciona ali, tá vendo? Ó, tá vendo? E se você clicar 2 vezes, você abre ele, ó. Você não precisa, se você está correndo o mapa em 2D, você quer alterar, esse mapa aqui, você entra, você já pode fazer alteração nele aqui mesmo. As alterações eu já vou te ensinar, já vou te explicar como que a gente vai trabalhar no caso desse scanner aqui. Mas você já entendeu que você pode ou clicar aqui e abrindo, ó, os mapas, e você pode no 2D ir olhando, às vezes são mapas que você já é familiarizado, você já pode ir clicando e abrindo eles. Beleza. Tem alguns mapas desses aí que às vezes é só o início que muda, né? Já vi alguns que você então, às vezes esse início que você está falando que muda é justamente essas informações. Às vezes são informações que elas nem são daquele arquivo em si. Às vezes são informações da montadora de coisas que os mapas são iguais, só que eles colocam ali produção, época, data, assinatura, às vezes até o nome do engenheiro, cara, aparece no mapa. Você acredita? Aí quando você vai fazer esse ajuste aí, você vê que ele só dá diferença às vezes só no início. Sim, ali normalmente, às vezes pode ser uma correção diferente de checksum. Você já viu quando você corrige o checksum como é que ele fica alterado? O trecho do mapa que ele altera o checksum, você já chegou a ver isso? Esse aí eu não sei não, cara. Depois eu te mostro alguns exemplos. Eu já deixei até anotado ali como é que faz essas alterações de checksum. Então, o checksum não é a gente quem faz essa alteração. Como que funciona o checksum? O checksum é uma assinatura dentro do mapa. Imagina o seguinte, aquele módulo ele é feito para uma aplicação. E para você utilizar um software naquele módulo, você precisa ter uma assinatura digital, você precisa ter um DNA, você tem que ter uma compatibilidade. Sabe aquilo, por exemplo, que você vai doar sangue? Tem o tipo A, tipo B, vamos fazer uma analogia aqui, uma suposição. Você tem o tipo A, tipo O+, sabe aquele que você tem que ter o sangue correto? O checksum basicamente é isso. Para você ter essa validação de software, saber se aquilo ali é compatível com o que você está trabalhando, ele tem que ser compatível ao checksum. Só que a gente quer pegar e alterar essas informações. Então é óbvio que ele não vai bater com a soma de checksum. Ele vai ser diferente do que aquele módulo está preparado para receber de arquivo. Então é onde que pra gente digitalmente existe uma alteração no checksum para que o módulo ou para aquilo que você está gravando, a ferramenta ou o sistema entender que mesmo aquilo que você fez um monte de alteração e modificação, ele tem uma assinatura digital e ele aceite aquela modificação, mesmo que seja uma coisa que você criou do zero da tua cabeça. Entendeu? Aí você faz a correção. O que faz essa correção, cara? Esquece, você fala assim, não, eu tenho como vir aqui alterar e saber aonde que eu vou fazer essa correção de checksum. Isso, nem os gringos lá, os caras russos loucos lá, conseguem fazer essa correção. A correção ela é feita por software, existem as famílias, os protocolos e existem as separações de cada central para você corrigir. Eu, por exemplo, gosto de utilizar o da própria Dinsport. É o que mais bate, é o que mais funciona bem e é o que mais tem database. Tá? É o que mais hoje eu consigo corrigir assim de bate-pronto, assim, sem precisar ficar enviando para a Itália, sabe? Quando é alguma coisa nova, aí não tem jeito. Eu sou master, né, da Dinsport, eu acabo mandando para eles colocam lá disponível no sistema, aí eu saio uma atualização, eu atualizo a ferramenta, eles falam assim, fecha o software, abre novamente o software, clique em atualizar, aí abre pra gente poder fazer essa nova correção. Tem muito aluno que me pergunta isso. Mas eu não posso fazer uma correção de checksum na unha? Não, esquece, cara. É algo tão complexo que é quase que equações matemáticas. Não dá pra gente alterar e modificar de acordo com o checksum. Eu entendi essa questão. E cada sistema funciona de um jeito. Tem sistema que ele aceita gravar e trava. Tem sistema que ele grava, mas aí não libera a partida.
Tem sistema que ele aceita, mesmo com checksum diferente, você entendeu? Eu entendi essa Tem questão. uns que não tem soma, tem uns que não existe essa assinatura digital. Tem alguns tipos de central que você não. Ela aceita o que você empurrar, ela vai. E ela não precisa de ter nenhum tipo de soma e correção de checksum. Entendeu? Sim. Eu vou até te mostrar aqui o software que eu uso por curiosidade. Eu vou alterar alguma coisa aqui, ó. Só pra falar que. Pra ficar diferente do original, ó. E salvar. Vou vir aqui em salvar, vou importar. Teste. Binário. Vou pegar aqui, ó, o endereço da pasta que está o software. Cara, me surgiu um serviço aqui, vamos fazer junto? Vai. Para você. Ó, no caso aqui é uma Renault Master. Vamos puxar a placa dela aqui. Só para você ver como que chega pra mim aqui, ó. Eu vou arrastar. É que tá na outra tela ali. Tá vendo que caiu aqui uma ordem de serviço, ó? Sim, sim. Aí fica aqui os dados do cliente. O que é para fazer? Tá vendo que ele selecionou lá na plataforma o EGR DPF. É uma Master 2.3, 2014, modelo 2015. Aqui o contato do cliente, o e-mail do cliente, né? Vamos já pegar, abrir a OS do cliente. Só para você ver como que eu trabalho ali, até por curiosidade, que há alguns anos já que eu faço arquivo para vocês e você vê como que é a forma que eu trabalho aqui, ó. O sistema ainda não voltou aquela subir os arquivos. Para não, subir né? o arquivo, não. Eu tô mexendo, a gente vai ter uma nova plataforma para subir o arquivo. Tava muito instável aquela. Ó, eu vou puxar aqui a placa do cliente, tá vendo? Ó? Ele às vezes demora um pouquinho para achar. Vamos jogando aqui a placa por enquanto. É LRI. Eu coloco lá na plataforma para já escrever em maiúsculo para agilizar, mas o pessoal esquece e já manda minúsculo. Já abri a ordem de serviço aqui do cliente. O veículo é esse. É por isso que você manda do jeito que tá aí o nome do arquivo, né? Eu gosto de deixar sempre organizado para ficar um database organizado para o cliente, né? Localizar certinho o veículo, a placa do veículo, a data, o que foi feito, né? Tudo certinho. Aqui o saldo daqui em jeito eu te mandei. Placa, o modelo, tudo certinho e a referência para poder do software ou do hardware. Isso. Vamos abrir o mapa do cliente? Ó, agora nós vamos pegando o negócio aqui no Se Vira nos 30, ó. Vamos ver se a primeira coisa que eu costumo ver é se esse arquivo aqui ele já foi modificado. Você não está vendo porque eu estou mexendo na outra tela aqui, mas eu já vou jogar. Ó a identificação da central. Certo. Aqui. Eu tenho que lembrar depois de apagar. Eu acho que eu mostrei algumas informações do cliente aqui nesse vídeo, né? Acho que o e-mail, o telefone, eu tenho que lembrar depois de apagar isso daí. Apesar que essa videoaula fica restrita somente aos alunos, né? Mas por questão de segurança de dados, depois eu vou apagar, agora que eu me liguei. Leandro, não funcionou legal, mano. Eu pedi até uma partida original, dá pra pôr pra você foto que gira, alguma coisa, eu não sei mais o que fazer nesse carro, cara, de verdade.
arrastar aqui, ó. Bom, o que era mesmo? Uma Master, né? Uma Renault Master 2.3. Eu vou abrir a pasta aqui das Renault Master, dos projetos que eu tenho salvo. Olha como que é organizado aqui o database. Deixa eu voltar do zero aqui, só para você, por curiosidade, conhecer a forma que eu faço separado do Inols. Eu tenho meu próprio database, ó. Entro nos mapas, linha leve, van, Renault. Aí tem 2.5, 2.3, ó, 2.3. Você tá vendo esses mapas aqui de Renault Master? Sim. Você fala, mas então fez 1, 2, 3, né? Vamos selecionar todos aqui. Então só tem feito 19 Renault Master nesse tempo todo? Não. Dá uma olhada, ó. Cada um aqui são padrões iguais, que são... Cada uma tem vários mapas, quer ver, ó? Tem umas que é só uma. Vamos pegar uma que tem vários, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? FCA. Ó como é que tem mais um monte aqui dentro, ó. Tá vendo? Então aqui é uma, né? E aqui dentro em FCA são outras que eu utilizei esse mesmo projeto. Então no total, ó, tem aquela mais 5, ou seja, são 6 no total que eu já fiz com esse tipo de mapa, entendeu? Entendi. Eu vou salvando todos os projetos que for parecido, eu salvo eles dentro da mesma pasta. Ó, aqui também, ó, FCA. Mais 2 aqui dentro. Para poder, quando for pesquisar uma específica daquela ali, pelo menos já tem... Eu prefiro fazer desse jeito. Eu tenho a organização do meu database, no meu pendrive, separado para mim. Tenho backup diário na nuvem. Então eu gosto de trabalhar assim, porque isso que fica salvo no Inols, fica na pasta do teu computador, no teu HD. Você carrega as informações para o teu Inols, você pode estar em qualquer lugar. Você pode, inclusive, levar também um pendrive com essas informações. Só que eu não consigo fazer um backup na nuvem. Entendeu? Sim. Existe uma forma que alguns usam no servidor do próprio Inols. Eu nunca consegui utilizar. Eu prefiro utilizar meu database dentro do próprio Windows. Eu levo isso por pendrive. Eu tenho salvo no Drive, no Google Drive. Para mim, eu acho mais interessante. Vamos pegar aqui um mapa. Primeiro vamos abrir o mapa do cliente. Depois nós vamos abrir um mapa igual para você ver eu transferir as informações. Aqui a forma que eu deixei, aquela vez que você montou aquela pastazinha, até hoje tem, né? É com o nome da Import Center ainda. Tá. Aí ele tá separado por linha leve e pesada, e dentro deles eu separei por tipo de programador. Tá. Eu crio desse jeito, né? Cada ferramenta, eu ponho lá Kesca, Tag, NewGenius, NeoTransdata, KTM, cada ferramenta eu vou criando. Porque sabe por que eu crio por ferramenta? Você fala assim, mas não interessa qual é a ferramenta que está lendo, o que importa é a leitura. Só que você acredita que cada ferramenta ela tem um padrão de leitura da central? E ela tem tamanhos de arquivos diferentes. Então por que eu salvo por ferramenta? Porque como eu tenho um database muito grande, às vezes eu tenho padrões de mapas iguais, só que o mapa pack que eu criei para uma central, ele é num tamanho diferente. Às vezes o mapa é idêntico, só que o mapa ele tem um tamanho diferente do que o outro. Então eu vou separando por ferramenta, porque, cara, aí não tem erro. Eu vou já pela leitura do mesmo tamanho, mesma ferramenta, aí não tem erro. Pode ver que eu sempre pergunto para o cliente, que ferramenta que você está usando para gravar esse arquivo? Estou usando tal ferramenta. Eu já mando a correção, já mando o tamanho do arquivo, tudo exatamente para o cliente, para aquilo que ele está utilizando como ferramenta, entendeu? O Kes mesmo, o Caseprog, que faz o Mercedes, ele já dá o casinho, ele gera numa parte específica do mapa, várias informações. Diferente do Case, que deixa tudo em FF. Isso. Aí você já vê a diferença de tamanho do arquivo. Sim, muda. Muda o padrão do arquivo, o tamanho da leitura, ele muda. E vamos pegar agora aqui, ó, um mapa. Nós estava aqui com a 2.3. Master.
Primeiro, o que eu costumo fazer aqui, ó? Eu crio uma pasta nova com a ordem de serviço nova do cliente, tá vendo? Só que se eu tiver aqui nos meus databases alguma que já for com o mesmo padrão de mapa dessa daqui, eu jogo essa aqui dentro lá da pasta FCA. Que é FCA, eu crio uma sigla para feitos como esse arquivo. Então eu pego aqui e jogo para dentro do que eu já tiver pronto. Você vai ver que provavelmente eu já tenho pronto, tá? Vou ampliar para você enxergar aqui, ó. Tá vendo onde que ele tá aqui, ó? Fica vendo que daqui a pouco ele vai para dentro de alguma pasta, ó. Faltou a placa ali no finalzinho. Deixa eu já colocar certo. Nomear. Vou jogar aqui o que o cliente me mandou. Arquivo. Identificação da central. Ó, vou abrir aqui no Inols. Vou salvar como leitura cliente. Aqui o arquivo do cliente. Por que veio pequeno desse jeito? Esse arquivo aqui tá errado. Eu vou mandar mensagem para ele, pera aí. Olha o tamanho que é o arquivo, quer ver? Cadê a placa dele aqui? Calma, deixa eu puxar a placa. LRI. Ah, eu mandei o ID para lá. Agora sim. 2 MB. Editar o ID não vai dar certo. Aí. Tá o arquivo do cliente. Olha lá onde que tá os mapas lá, ó. Lá no finalzinho, cara. Vamos colocar em 16 bits. Aqui esse mapa ele tá em low high mesmo. Tá vendo já os mapas, ó? Aham. Agora o que nós vamos fazer, ó? Esse cliente lembra que ele pediu EGR DPF só? Sim. Eu tenho um projeto muito parecido com o desse carro. Vamos pegar o projeto? Eu suponho que eu tenho, na verdade, né? Mas com certeza vou ter. Essa é a forma mais fácil de você trabalhar com Inols. É isso aqui que você vai fazer no dia a dia. Você vai aprender a localizar mapa de EGR? Vai. Você vai aprender os endereços dos DTCs de cada central. Não dá para eu falar de todas, mas de algumas? Vai. Eu vou mostrar qual que é onde ficam os mapas de DPF para você identificar e visualizar, enxergar onde que mais ou menos eles são e cada central como eles são? Vai. Só que você fazer isso no dia a dia, cara, o desenvolvedor que vai fazer um serviço desse na unha, se ele não tiver recurso nenhum e tiver toda a familiaridade que já com os mapas que ele está acostumado para fazer na unha. Senão, ele vai pegar um projeto de um arquivo parecido, vai jogar aqui e vai passar o incremento de um para o outro, que é o que você vai fazer no dia a dia. Porque no Se Vira nos 30 é tempo que a gente precisa. Você não vai ter 2, 3 dias para fazer o arquivo, você vai ter algumas horas. Umas horas. Entendeu? Agora, não, mas aí o cara que ele toca 6 instrumentos, ele está acostumado a pegar um violão, ele escuta uma música, ele tira a música de ouvido. Existe esses caras sim. Existem os caras que já falam 3, 4 idiomas, em uma semana ele aprende a falar o 4º, 5º, 6º idioma. Tem esses caras, existem essas mentes brilhantes. Eu não sou, você entendeu? Eu consigo alguns mapas visualmente que eu já estou familiarizado, pegar uma central que eu estou acostumada, eu estou às vezes em outro lugar, não estou com o meu pendrive, eu só baixo uma versão gratuita do Inols lá, que é a mesma que você utiliza aí, e eu sem recurso nenhum, sem pendrive, sem projeto, sem nada, se for um arquivo que eu estou acostumado a trabalhar, eu consigo quebrar um galho ali na hora. Em vez de eu demorar 15, 20 minutos para fazer o arquivo, que é o que eu vou demorar para fazer isso aqui, eu vou demorar 3, 4 horas. Mas eu solto o serviço, você entendeu? Mas é uma coisa só do que eu tô familiarizado. Se for um mapa muito diferente do que eu tô acostumado, esquece. Aí eu prefiro chegar aqui depois no meu escritório e fazer com calma com o recurso que eu tivesse, entendeu? Uhum.
Ó, eu ao invés de pegar a identificação e vir comparando, eu vou jogar os mapas aqui e comparar só para ilustrar aquilo que eu tinha te explicado agora há pouco, de você procurar, comparar mapa, fazer comparação. Lembra que eu acabei de te falar isso daí? Sim. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Tá salva a pasta do cliente aqui, ó. Vamos localizar a pasta, abrir o local da pasta. Olha, ele tá em penúltimo aqui, ó. Vamos vir nesse primeiro aqui, ó. Vamos ver a diferença desse mapa aqui para o mapa desse cliente. Sem ver identificação, eu não vou entrar em texto aqui em texto para ver, não vou ver nada. Eu vou ver como se eu não tivesse recurso nenhum, igual eu estava te mostrando naquela hora as comparações, ó. Vamos ver se esse mapa aqui tem alguma familiaridade com o outro. Ó. Vou selecionar um trecho do mapa aqui, ó. Ó como que nós já encontramos, ó. Familiaridade. Vamos por 16 bits os dois. Vamos ver a diferença desse arquivo pro outro. Olha lá, tá vendo a diferença desse arquivo, ó? Uhum. Você viu que tem trechos que eles são parecidos e tem trechos que eles são diferentes? Vamos localizar onde que esse arquivo aqui ele é parecido com esse. Opa, ó, enquadrei o mapa aqui, ó. Então lembra aquilo que eu te falei? Às vezes você não tem o mapa PEC exatamente nos endereços iguais de um arquivo para o outro, porém, se ele é da mesma família central, é o mesmo tipo de software ou o mesmo tipo de hardware, a gente localiza o mapa, ó, esse mapa que a gente alterar, a gente localiza, pega lá o mapa PEC e joga em cima, tudo, independente se o mapa PEC não tiver enquadrado. Entendeu? Sim. Você vai ver que se eu for para outro trecho do mapa, ó, ele já vai estar diferente, ó. Ele já não vai bater os mapas, quer ver, ó? Aqui ainda tá igual, ó. Aqui tudo igual. Ó aqui como é que já ficou diferente, ó. Tá vendo? Aqui já tá diferente. Uhum. Vamos ver outros setores. Ó, aqui tá diferente. Ó, aqui diferente. Vamos ver se a gente enquadra esse trecho aqui, ó. Ó, ele não tem nenhum trecho parecido com esse daqui. Vamos ver esse aqui, ó. Esse mapa aqui. Olha lá, ele já localizou. Opa, eu pulei sem querer. Aqui, ó. Vamos ver se ele tem esse mapa aqui igual na outra central, ó. Ele tem, ó, igualzinho, ó. Tá vendo? Uhum. Ó o mapa aqui, ó. Ele já achou um possível mapa aqui, tá vendo? Então, assim, ó. Esse não é um mapa parecido, mas eu já poderia utilizar ele. Vamos fazer algo mais fácil, porque a gente está na primeira aula. Vamos pegar um mapa que seja idêntico. Ou muito parecido. Lembrando que a gente está trabalhando no arquivo do cliente. Nós não estamos aproveitando o arquivo do outro projeto. Nós vamos aproveitar os incrementos do outro projeto, entendeu? Sim. Continuamos aqui, ó, com a leitura do cliente. Vamos pegar lá novamente a pasta. Eu vou fazer um por um para te mostrar. Eu poderia pegar a identificação da central aqui, ó, porque tem hardware, software, tem upgrade. Eu conseguiria pegar um. Tem até a versão de atualização dele aqui, ó. Aqui no ID, ó, que eu estou mostrando na outra tela. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou pegar aqui um por um aqui te mostrando para a gente achar um igual. Quer ver? Deixa ele carregar. Então, mas lá é o seguinte, o cliente ele já optou por isolar, porque futuramente ele tem a intenção de isolar o resfriador da IGE, que fura muito, dá muito vazamento. Não tá vazando agora, mas ele pretende furar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma alimenta a outra, uma puxa do radiador e alimenta a outra, entendeu? Só respondendo os outros clientes ali. Acho que ele travou aí, nosso, ou não. Ah, aqui eu ia te mostrar aquela hora a ferramenta que eu faço a correção de checksum foi quando caiu o serviço. Depois eu vou... Me lembra de te mostrar isso aqui que é interessante. Beleza. Por que ele travou aqui? Peraí. Você tá bom, tem 25%, né? Vou finalizar o Windows aqui que ele travou.
Acho que é só o Windows que não é original que trava. O outro trava também. Aí. Vou abrir ele novamente. Olha lá, vou reportar o erro, ó, pro servidor da Windows. Beleza, abri novamente. Vamos pegar o mapa do cliente primeiro, que era aquele penúltimo. Leitura cliente. Agora vamos seguir lá novamente. Vou pegar aqui. Comparar com esse. Vamos ver o que tem de parecido nesse. Olha lá, tem vários trechos também parecidos, tá vendo? Ó? Alguns diferentes, ó. Isso aqui é praticamente quase idêntico, né? Sim. Só que você fala assim, ah, é idêntico. Só que você, a hora que vai procurar, você vê que tem vários pontos diferentes, ó. Tudo que tá aqui parando, tudo que ele para a tela aqui são mapas diferentes, tá vendo? Uhum. Isso pode significar duas coisas. Ou que o mapa que você está comparando já tenha sido feita alteração, já tenha sido reprogramado, ou porque são versões diferentes de software, entendeu? Então, Leandro, mas o duro que ela não gera código de falha, igual eu tinha te falado, né? Ele só pediu, na verdade, a intenção dele de isolar a IGR já era justamente por conta de arrancar aquele resfriador dela. Porque esses modelos me incomodam muito, sabe? Aí ela mistura a fumaça do escapamento com a água. Ele já trocou umas 2 vezes esse resfriador dela. Então a intenção dele era isolar isso mesmo. Por isso que eu comentei com você, arranca isso tudo fora e pelo menos fica do agrado dele. Vou pegar outro aqui. Vamos ver essa aqui, as diferenças. De novo, vou selecionar o mapa. Vou ver onde que está igual. Ó, esse já é bem diferente, ó. Ele não localizou o mapa igual. Aqui ele achou, ó. Vou 16. Olha lá, os textos também diferentes, tá vendo? Uhum. Esse é bem mais do que o outro ainda. Sim. Mais do que o outro. Sabe por que ele fica diferente? Ó, eu não vou utilizar isso aqui agora, porque eu quero entrar em um por um para ir te mostrando a gente localizar, se não tivesse essas informações. Se a gente estivesse pegando o mapa e quisesse fazer do zero. Mas ó, como é que ele é diferente? Muda só um número aqui, tá vendo? Dá um zoom aí que eu não... Agora dá pra ver. Tá vendo que ele muda esse 2 aqui? Aqui é 1. Uhum. Tá vendo que aqui... Até a versão do é igual, só muda lá o finalzinho mesmo. Pode ver que aqui é igual. Aqui é igual. Aqui é igual. Ele muda um número. Ele poderia até estar igual aqui, e a hora que a gente abrir isso aqui na tela do Windows, o software ser diferente. Você entendeu? Uhum. Aí você fala assim, não, mas quando é igual o ID? Não, eu já gravei e foi compatível. É compatível, cara. Só que sabe o que é um absurdo, assim, uma coisa louca? Ele é compatível, grava, o veículo funciona perfeitamente. Só que às vezes, dependendo do que você... Às vezes é uma besteira diferente. Às vezes é o que você falou, às vezes até a informação interna deles é diferente. Só que às vezes, cara, às vezes... Lembra que eu falei que pode ser um componente que os caras alteram na linha de produção? E a gama de leitura de um sensor para o outro, os parâmetros é diferente? Aí, de repente, de uma hora para outra, aquele veículo começa a ter um consumo exorbitante, uma coisa fora do... Ninguém consegue resolver. Você leva em oficina e troca bomba e bico e mexe e o cara ali continua consumindo muito, ninguém sabe por quê, ninguém entende por quê. Mas por quê? Porque você está com um parâmetro de um software
pro Diferente que do outro. controlando o hardware que é diferente, porque um sensor, um atuador do outro sistema de injeção é diferente daquele software. Aí o cara pega por esse ponto numa Ducato dessa mesmo aí, isso é o sensor de pressão de combustível, né? Sensor do rei. Exato. Ele só muda a numeração. Às vezes o MAF é diferente. Às vezes você pega um código do outro, você vai trocar o MAF. Isso acontece também para o hardware, não é só para o software. Você vai comprar uma peça, esse aqui o código é igualzinho, só a última letra aqui, o último número que é diferente. Às vezes o parâmetro de leitura, máximo, mínimo, os padrões de leitura dele, essa diferença, às vezes é uma coisa mínima que não muda nada, ou às vezes é uma coisa que muda completamente. Aí o carro fica louquinho, fica doido, e aí chega na tua oficina com essa peça trocada, e você não sabe que a original era outro código. Aí você continua botando o mesmo código errado. Exatamente, cara. Então você consegue imaginar o quanto que aquele defeito se torna escondido e difícil de solução? Barril. Aqui que a gente pega diagnóstico tem umas coisas que não é fácil ser mecânico, cara. Não é fácil. É software. Teve um acabou de mandar mensagem aqui, ó. Na porta da oficina, nem fui lá. Os meninos pediram pra fazer um serviço aqui na oficina, fez, e o carro agora tá dando tranco ao sair. Lá. Isso aí. O carro tava bonzinho, cara. Mas ele não tava assim. Você mexeu, você trocou a lâmpada do freio, agora o carro não dá partida. Só que não foi o menino aqui da oficina, pediu a oficina para poder fazer o serviço para ele, né? Você trocou a bomba de combustível, agora o carro o farol não funciona. Aí você vai tirar um vazamento só. Aí você vai lá, não, mas queimou a lâmpada. Mas antes eu não tava com a lâmpada assim. Só que o vazamento tem que arrancar a caixa, embreagem, volante. Mas antes não tinha esse vazamento, né? Assim, e agora você quer ver uma outra coisa muito doida de vazamento? Você falou de vazamento, né? Às vezes você tem um vazamento num retentor, por exemplo, no motor, você troca aquele retentor, só que tem outras peças que estão ressecadas. Só que antes não vazava, porque como era mais fácil vazar pelo retentor, não aparece vazamento. Aí você põe um retentor novinho, vai dar mais pressão de óleo, aí ele vai vazar por um outro lugar que não vazava antes. Porque no retentor agora vai segurar. Você entendeu? Mexer com a oficina Aí você fala assim, não, mas você explica pro cliente. O cara fala, você ergueu meu carro, você não viu que tinha outro vazamento? Não é isso. Mas você arrancou o motor do carro e não viu que tinha outro vazamento? Não é, porque antes não vazava ali, vazava só no retentor. Não tinha. É difícil, cara. E o cliente, ele é leigo. Às vezes ele não entende que você está trabalhando de boa fé e falando a verdade. Mas ele na cabeça dele fala, não. Mas meu mecânico pôs meu carro no alto, ele fez um diagnóstico, ele tirou o motor e trocou o retentor, ele tinha que ter achado que tinha outro vazamento. A gente não tem bola de cristal, né? É uma coisa que eu faço, principalmente na parte de remap, né? Os carros que a gente faz EGR, DPF. Quando a gente vai fazer o isolamento, quando é a gente mesmo que vai fazer aqui, ou quando já vem de outra oficina, a gente confere, eu faço um vídeo do motor do carro, entra embaixo, faço um vídeo embaixo. Se eu achar qualquer vazamentozinho, já mando pro cara. Isso. Eu digo, olha, se o carro tem um vazamento aqui, se o carro tá jogando... Você sabe por quê? Aqui. Porque pode parecer uma negligência. Por exemplo, o cliente fala assim, mas eu te mandei consertar uma coisa, você fica me mandando mensagem falando de outra coisa, estou falando para você consertar isso, tá... Só que você não pode negligenciar. Você imagina o seguinte, imagina um paciente, ele chega para fazer um procedimento e o médico vê que ele está com a pressão 22/18. Ele não vai falar para o paciente, falar, olha cara, nós vamos resolver teu problema da diabetes, só que você tem um outro problema aqui de pressão alta. Aí o paciente vai virar para você e falar assim, não, mas eu vim aqui para resolver o problema da diabetes, o que você está falando da minha pressão? Entendeu? Não, a gente tem que negligenciar você pôr o teu carro no elevador, você vê um vazamento de óleo e você vê que tem um pivô com uma folga que a roda vai cair. Aí o cara fala, pô, mas eu tô te mandando mexer no vazamento, você tá falando de suspensão? Você tá caçando serviço no meu carro? Não, cara, eu tenho que te avisar que você tem um problema aqui, que ele tá te comprometendo a segurança. Teve um carro que a gente fez mesmo uma vez, uma Ducato, acho que até te falei que bateu o motor. A gente fez o DPF dela, acho que DPF EGR, não foi nem potência, foi DPF EGR. E eu saí pra testar esse carro. Esse carro já tinha vindo de outra oficina fazer bico e bomba. Tá. Quando esse carro chegou, funcionou normal, pá. Só que aí o cara já tinha reclamado, olha, o carro tá demorando a pegar, que não tava. Depois que fez o negócio do bico e bomba, né? Tá. Só que eu quero fazer o EGR DPF. Eu peguei e fez. E aí eu saí com o carro para testar. O carro tá no caminho boa, eu dei uns 5 km. Eu tô voltando que eu estiquei o pé, meu amigo. Arrebentou o motor. Deu um papo que o fumacê cobriu.
Encostei na hora, quando eu olhei embaixo, olhando pra tudo que é lado. Ai, 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 ai. Quando eu fui futucar, que eu fui puxar o lugar direito, amigo, um pedaço de correia. Quando eu saí puxando, eu fiz um vídeo pra ele. Aqui, ó, pô. A correia tava pra quebrar, pô. Os caras mexendo no seu carro. Tirou bomba de alta, acho que tirou o cabeçote pra me fazer alguma coisa. Deixou uma correia dessa. E aí? E aí, levar pros seus caras lá onde você fez o serviço e pedir garantia. Que aí não é questão de software, não é questão de nada, é questão de parte mecânica. Parte mecânica, estourou correia, você não. É. Aí você não tem. E é pior que aquela do Cato Nova, ela é protegida, né? Ela tem umas duas capas por cima. Pra olhar é. Não tinha como olhar, não tinha nem Sim. como os mecânicos poderem olhar, né? Sim. E aí, amigo, infelizmente, eu sei que deu uma briga, não sei que resolveram lá, mas sumiu daqui. E a gente fica sempre assim, puxa, o que agora vai. O que vai acontecer, né? O que vai rolar? O que vai suceder disso aí, né? Aí ela ficou acho que Você fica uma aquele semana ainda receio aqui do no cliente. pátio ainda. Porque se o cliente agir de má fé, ele pode, cara, de repente fazer alguma coisa e falar assim, não, mas eu entreguei o carro lá na oficina do cara andando. Como ele tinha mandado já É um uma áudio coisa e de tal. bom senso que qualquer ser humano na face da Terra entende que você sai para testar um carro, o motor bate, ou estoura uma correia dentada, ou cai um meteoro no capu, tem coisa que não tem, a gente, o mecânico, ele não tem culpa, você entendeu? Isso. É só que tinha mandado o áudio já falando do defeito anterior de bique bomba, já Sim, tinha falado do arranque, sim. já tava lá nos áudios bonitinho, lá É, no isso zap, aí né? já ajuda muito. Quando chegou aqui, depois do carro quebrado, trouxe pra cá pra oficina. E, ó, Vinícius, o menino pode desmontar aí pra ver alguma coisa da correia, ver se só foi a correia quebrada. Pode desmontar aí, pode ficar à vontade. Deu espaço aí no dia ainda. Você que levaram lá pro cara de novo, guinchado. E E daí será que o pra cara lá, resolveu? rapaz, e eu ouvi dizer que mexeram no cabeçote de novo. Mexeram no cabeçote. E o resto eu já não quis mais saber. Porque eu acho que o cara também saiu, que era gestor da empresa. E aí sumiu com essa bicha aí. Eu acho que você Mas chegou a me mandar até foto desse carro, né? esse carro era de prefeitura, cara. Carro de prefeitura, eu sempre fico com o pé atrás quando chego aqui. Porque é muito negligenciada a manutenção. A manutenção é jogada às traças, como diz. Você faz Só vai o. consertando quando vai arrebentando. E quem arrebentar, assim, o arame resolve, resolve. Então bota aí e vai Bota embora. aí. Põe pra andar, o negócio é pôr pra andar. É. Porque tem que fazer nota, enviar, aprovação, o gerente de frota aprovar, volta, não é? Rapaz, eu fiz o serviço pra ele aqui, eu cobrei 500 reais. É um serviço simples. Eu sei que o cara veio me falar que a nota ia sair por 2.800, era 3 mil reais. Eu digo, tá caralho, bicho. E é meu, e é, bicho. É muita gente pra molhar a mão, viu? É muita gente. É muita gente. Prefeitura, cara, isso aí política é meio de vida. E o cara ainda queria que a gente pegasse um. Não, pô, eu vou botar você pegar umas van aí pra tomar de conta. Eu digo, não, amigo, eu não quero conta com van, não. O van aqui só se chegar o modo pra eu programar e mandar embora. Isso. Programou, entregou, tchau, o módulo tá tudo É, ok, o carro lá você vê. desse jeito aí. É que a gente parou pra fazer serviço em van, para serviço elétrico, por conta de defeito, já botado. E micro-ônibus. Nossa senhora. Você pega bastante também micro-ônibus. Eu já vi que você mandou bastante coisa de ônibus pra mim, né? Porque os micro aqui a gente só tá fazendo arquivo, né? Arquivo. Parte elétrica, diagnóstico, nem isso eu tô fazendo mais. E quando vem com BO grande, né? E aí você quer. O serviço é de uma semana, o cara quer que você faça um dia. Aí eu digo, não, amigo. Cortei. Na semana que eu cortei de parar micro-ônibus, chegou uns 5 aqui. Não, e o problema, você sabe o que é? O problema é o seguinte. Quando você quer ajudar o teu cliente a fazer algo na pressa e rápido, qualquer problema que tiver, ele não Assim, quer saber que você tentou ajudar ele a fazer rápido. Você tem que ter a consciência, você tem que fazer teu serviço bem feito. A pressa do cliente, ela é secundária. É um problema que não é seu. O seu problema é entregar um serviço de qualidade. Independente do tempo, o prazo que for demorar para fazer um negócio bem feito, entendeu? aí só sei que na semana que eu cancelei de fazer, disse, ó, a partir de hoje, qualquer micro-ônibus, vou mandar zap, vim aqui, a gente não faz mais. Tá. Chegou uns 5. Rapaz, faz a minha instalação, resolva aqui meu problema. Meu carro tá assim, assim, assado. E rapaz, pelo sintoma aí é bombibigo, vai no bombista primeiro.
Rapaz, meu carro tá assim, não sei o que, faço a instalação, eu deixo um mês aí parado, eu digo, não, meu amigo, eu não quero não. Isso de você ir indicando, Aí a gente indica parceiros aqui que fazem esse serviço. Quer dizer, alguns que querem, né? A maioria foge de micro-ônibus. Não, ela, bom, pra mim ela tá original. E também não tinha código de falha de DPF. A única falha dela é EGR e temperatura da EGR também. E aí no que eu tirei. Ah, um detalhe, ela tava tendo um cheiro muito forte no escapamento. Como se estivesse fazendo regeneração. Mas, não, como eu disse, não tinha falha de DPF no scanner. Aí, quando eu tirei o catalisador do DPF, né, ele tá obstruído. Então aí foi onde eu decidi isolar, tirar fora. ó, eu não tenho nenhum software idêntico. Eu queria pegar se eu achava um idêntico para poder te mostrar mais fácil. Então eu vou pegar um que é mais parecido e a gente vai passando os incrementos de devagar. Quer ver, ó? A gente já está pulando uma etapazinha aqui, levando em consideração que é comum você receber um que tenha ID e hardware iguais, mas a gente vai pular essa etapa, vamos pegar um pouco mais difícil, aproveitando o meu serviço aqui que eu estou fazendo. Vamos pegar de novo aqui, ó. Seria mais simples de explicar se eu tivesse um igualzinho para a gente passar os incrementos, o mais parecido possível. A gente vai pegar um bem diferente, mas não tem problema. Por que eu falo que é mais difícil? Porque até você se familiarizar quais são os mapas que a gente tem que alterar, aquilo que a gente vê que é diferente, que não precisa jogar para o mapa original, você não vai saber. Então você vai acabar jogando coisa que não tinha necessidade. Vai funcionar perfeitamente, só que se a gente mandar alguma coisa daquilo que tem alterado, que não é a mesma coisa, que pode comprometer a precisão da injeção do carro, aí pode modificar consumo, pode ter um funcionamento diferente. Você pode pôr um tempo de injeção, por exemplo, sei lá, um lugar que é tempo de injeção na partida quando o motor está quente. Aí vamos supor que você altera, coloca acima do normal, ela fica mais difícil de pegar. Tô dando exemplos, entendeu? Aham. Deixa eu ver a mais parecida possível. Essa aqui vai ser mais parecida. Vamos pegar a primeira leitura original do cliente. Você viu que muda uma. Aquele que a gente tinha visto que era mais parecido, ó. O 81 e o 82, né? Isso, muda só isso, cara. Você vai ver o tanto que é diferente. Ó aqui como já apareceu um diferente, ó. Deixa eu ampliar aqui pra você ver. Tá vendo? Aqui já dá pra ver que tem um diferente. Aqui, aqui. É. Vamos lá. Olha lá.
Vendo? O problema é que esses gráficos menorzinhos aí, que tem limitadores Ó. que é desse tamanho, né? Aqui nós já vamos mandar pra lá. Tá vendo aqui? Sim. Ó, o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos pegar o de baixo, que é o alterado, e jogar em cima da leitura do cliente, tá vendo? Ó? Nós vamos jogar pra cá, ó. Esse de baixo aqui já tá alterado ou ele já é? O de baixo é o feito EGR-DPF. Ah, tá. Não, perdão, esse aqui eu acho que é original, né? Deixa eu olhar de novo. Acho que você colocou o original É daquela hora. original. É. É que sabe o que acontece? Isso aqui, esse mapa aqui, provavelmente é de um arquivo que dá outra, ou dessa que eu tô fazendo, acho que dá outra. Já tem alteração. Não tem problema, vamos abrir ele novamente. Aí quando eu tô na dúvida se eu fiz alguma coisa, eu fecho tudo de novo. É, não, eu fecho tudo. Não, sabe por que eu tô fechando de novo? Porque eu joguei o incremento daquele mapa ali pra cima. Você viu que eu joguei o incremento? Aham. Por isso que eu tô fazendo de novo. Eu empurrei o incremento. O Windows tem muito disso, viu? Tem hora que você dá aquela embaralhada, a melhor coisa que você tem que fazer é fechar tudo e começar de novo. Na dúvida, a gente começa de novo. É o original. Bom, a gente já comparou, já viu os trechos que é diferente. Vou fazer até o seguinte. Quer ver? Na outra tela aqui, eu vou comparar os dois aqui do Windows para mim ver se esse mapa foi alterado alguma coisa, se ele é original ou não.